Taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e RPG é vida. Aqui é Rodrigo Fock, falando de São Paulo, sou geneticista e host do GeneCast, nessa fusão muito louca. E aqui quem fala é Túlio, sou psicólogo do grupo D20, mestre de RPG, assalariado dos games e feliz da vida. Puxe uma cadeira, compre uma bebida aqui hoje, gente. Tô muito feliz que a gente vai conversar sobre o RPG em outros ambientes que não seja uma mesa somente com dados. Mas isso depois dos e-mails. À primeira vista, o autista parece alguém ilhado, compenetrado, ensimesmado. Alguém que se isola no seu mundo e não quer sair de lá. Parece ser alguém que não tem interesse em conhecer as ilhas ao seu redor. Mas observando ele mais de perto, a gente percebe que esse interesse em conhecer o mundo ao redor existe. Ele só talvez não consiga manifestar isso de uma forma clara. Ele quer conhecer as ilhas ao redor da sua, porém os meios que ele tem, os recursos que ele tem para isso, às vezes são recursos falhos, são recursos ineficientes. Por exemplo, o barco dele pode estar furado, ou pode estar com um remo quebrado, ou ele não sabe nadar, ou ele não consegue desviar dos perigos do alto mar. Sim. E por causa dessas dificuldades que ele enfrenta na jornada dele, na sua jornada, ele acaba tomando a atitude de se isolar de volta na sua ilha, de se recolher. Então, eu diria que ele não é um ilhado, ele é um naufragado. Entretanto, alguns autistas conseguem superar essa dificuldade da navegação, sei lá, fazendo o contrário, atraindo as pessoas para a ilha dele. Se ele não consegue ir até a ilha, faz as outras ilhas irem até ele. Então, e esse foi o meu caso. Eu nasci com uma... Eu sabia desde criança que eu era muito diferente de todas as outras pessoas. Eu sempre tive bastante dificuldade de me comunicar, de falar sobre o que eu penso, explicar com clareza sobre os meus sentimentos, as minhas ideias. Então, eu sempre tive bastante dificuldade para fazer e manter amizades. Mas quando eu pegava um papel e desenhava, aí as pessoas prestavam atenção em mim. Aí as pessoas paravam para prestar atenção na minha habilidade, no meu talento artístico. Então, talento artístico foi o recurso que eu usei para navegar pelo oceano. E, a propósito, esses primeiros desenhos da historinha foram feitos por mim. Então, ou seja, eu sabia que eu tinha essa dificuldade para falar, então eu resolvi ser aquela pessoa que, quando alguém pergunta entendeu ou quer que desenhe, eu desenho. Tá, calma. Deixa o aplauso pro final, por favor. Olá, aventureiro! Eu tô aqui sozinho nesse pequeno, curto espaço de tempo para falar com vocês um pouco um assunto muito sério e na verdade é um pedido aqui do Taverneiro. Antes de fazer esse pedido para vocês, eu quero que você pare tudo que você está fazendo, corra e curta a nossa página no Facebook, curta o nosso canal no YouTube, que agora a gente está com um canal lá muito legal, onde dá dicas de 5.0. Lá também tem os casts para você que quer mostrar para alguém o nosso trabalho, para você que quer introduzir alguém a escutar um podcast. Nunca escutou podcast na vida, é difícil, é complicado, tem que instalar um aplicativo? Não precisa. Agora tem lá no nosso canal do YouTube. Vai lá e curta o nosso canal também. Não esqueça o nosso padrinho. Nosso padrinho tá aqui embaixo, aqui na descrição tem o link, tudo certinho. Mas se você quiser entrar também no nosso padrinho, é padrim.com.br/o Beholder Cego. Você pode começar a ajudar a Taverna do Beholder Cego também com
uma quantia mínima ali de R$1, galera. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Conseguimos algumas metas, melhoramos o nosso equipamento e agora nossa meta é melhorar nosso site. Ajuda a gente nessa meta também e obrigado a todo mundo que colabora com o padrinho. Gente, a partir de julho, isso é uma novidade para vocês, a partir de julho nós teremos um vídeo exclusivo no nosso canal do YouTube. Todas as semanas terá um vídeo exclusivo no nosso canal do YouTube. Corre lá que vai dar dicas de D&D 5.0 e também logo vai entrar a criação de personagens, que vai ter a gente criando personagens de 5.0, criando builds, criando personagens de Tormenta, criando builds. Vai ser bem legal para vocês. Tá certo, gente? Então corre lá e curta o nosso canal no YouTube, gente. Mas o pedido que o Taverneiro vem fazer de coração mesmo para esse cast em especial é que vocês compartilhem ele com o maior volume de pessoas que vocês conseguirem. É um cast muito importante, me deu muito orgulho fazer esse cast e eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar esse cast. Esse cast fala sobre um tipo alternativo de tratamento para o autismo. É muito importante. Eu tenho casos na minha família que procuram esses tipos de tratamento porque os tratamentos convencionais não vêm dando certo e através do RPG isso está dando muito resultado, galera. Então compartilhem. As pessoas precisam que vocês compartilhem esse cast. E sem mais delongas, gente, e com esse pedido de coração, pedido que sai de dentro do Taverneiro mesmo, bora pro cast. Vou tentar explicar o que é autismo, mas sem entrar em termos médicos. Os miúdos com autismo, as crianças com autismo, são quase todas hipersensíveis aos estímulos, aos sons, às luzes, ao tacto, aos cheiros. Para eles entra todo ao máximo volume e eles têm grande dificuldade em filtrar a informação. Imaginem que vão pela estrada e vem uma ambulância com sirene a todo volume. Vocês que fazem? Se tentam proteger, tapam os ouvidos. Ou vão por uma estrada de 2 sentidos e o carro que vem de frente vem com os máximos ligados. Tentam fechar os olhos, também proteger-se. Imaginem a primeira vez que vão para um aeroporto, o trânsito que há de pessoas, de luzes, estão à procura das informações, dos voos, mas confundem com os painéis das lojas, etc. Imaginem essas sensações ao máximo volume todo. Nessa situação, vocês teriam qualquer incentivo ou motivação em socializar? Porque eles não a têm e vocês também não teriam. Nós julgamos como não adequados coisas que eles fazem muito efetivamente para cuidar de si. Porque abanar as mãos ou balançar o corpo ou fazer outras coisas repetitivas, como repetir as mesmas frases milhares de vezes ou fazer buracos, é a forma que eles têm de apagar todos os estímulos de fora. Portanto, podemos julgar ao Luís? O Luís é mau? Seria justo nós julgarmos a Luís sem sentir o que o Luís está a sentir? Sem estar dentro da sua pele? Galera, eu tô muito feliz de estar hoje aqui falando com o Túlio, com o Taverneiro, com o Rodrigo, sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o RPG no tratamento médico e também em outras áreas, né, Taverneiro? É, isso mesmo, a gente vai conversar aqui com o Rodrigo, vai conversar aqui com o Túlio, um pouco sobre como eles começaram nesse RPG e como que faz também para utilizar esse nosso hobby fantástico, esse hobby maravilhoso de contar histórias para tratamentos e também em outras áreas no campo da medicina. Obrigado pela presença aí, Túlio. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui na taverna. Eu que agradeço, é muito legal estar aqui de novo, sentado com vocês na taverna, comendo porquinho. Tem bastante coisa pra gente falar um pouquinho sobre como o RPG ele também pode ser terapêutico, né? Não só uma diversão, claro que por ser diversão ele já é terapêutico também, mas uma forma de realmente terapia que pode ajudar vários indivíduos por aí, né? Exatamente, é dizer como que um jogo que mexeu tanto com a nossa adolescência, né, pode ajudar a modificar pro lado melhor a vida da galera que tá precisando aí. Pô, é verdade, cara. Esse jogo mexeu muito, pelo menos com a minha infância, minha adolescência, do Bardo também. E até bacana a gente entender também como é que funciona esse processo. Mas primeiro mesmo eu queria saber como que vocês começaram nesse mundo de RPG. Como você começou, Túlio, nesse mundo? Cara, eu sou aqui de São Paulo, né, da capital. E eu tinha uma tia que morava num condomínio, tal, de prédios. E toda férias ela me convidava pra ir pra lá. Eu ia e de repente tinha um cara, um cabeludo barbudo, de apelido Jesus.
Cara, que massa. Jesus te ensinou a jogar RPG, velho. Que top. E aí o Jesus, cara, ele era um cara que... Era um cara que multiplicava os pães e os peixes. Na verdade, ele era o cara que multiplicava meninos e transformava-os em jogadores, né? Então, o Jesus, cara, era curioso, porque ele era um cara já mais velho, assim, ele devia, na época, pelo menos uns 25 anos, e a gente tudo molecada, com 10, 11 anos. E um dia, então, ele viu a gente lá na área comum do prédio e resolveu chamar a gente pra jogar esse jogo. Eu lembro que eu fiquei com um puta medo, assim, porque a gente foi na casa dele e tinha muitos livros com incensos, assim. Hoje eu diria que eu tava entrando no quarto de um feiticeiro, sabe? E aí, caraca, e tipo, o cara pegou pesado na imersão logo na primeira mesa, né, cara? Eu e ele, né, porque ele era um cara muito gente boa, mas assim, muito rígido, então ele não deixava a gente brincar. Aquela coisa do comportamento do brasileiro, né, de fazer piadinha, de fugir um pouco da própria imersão, né? Ele não deixava, cara, era bem chato com a gente e isso foi muito bacana porque depois de um tempo, quando a gente entrou no embalo dele, aí é aquela coisa que só o RPG consegue trazer pra gente, né? Aquele grau de imersão sensacional, né? E sem contar, cara, que como o Rodrigo ali disse, o RPG é terapêutico. Cara, não existe nada mais desestressante pra mim e não importa o quanto eu esteja pilhado, o quanto minha vida esteja difícil, se eu sentar numa mesa com os meus amigos, comer um pacote de isoporitos, tomar uma coca e começar a rolar uns dados, cara, não existe problema que me aguente, cara. Eu destruo tudo e eu dou uma relaxada que, assim, sabe, tira até os nó das costas, cara. É incrível, assim, como você consegue relaxar com o RPG. E sendo imersivo ou não, você sai do RPG com algumas respostas pra vida, né? Com certeza, né, cara? Nossa mesa de domingo já é um próprio divã ali. Mas, ô Túlio, o que era que ele mestrava pra vocês? Maluquice, assim, né? Tipo, pega aqui, vamos lá jogar 3DT, tá ligado? Era nada, cara. O Jesus narrava pra gente D&D 3.0 e aí, logo depois de um tempo, ele passou pro D&D 3.5. Jesus tava certo, é o melhor RPG que existe. Jesus tava muito certo, cara. Adoro, cara. Eu também. Pô, eu jurava que ele ia jogar um 3DT pra você. Que é a época, mais ou menos, pela sua idade aqui, vendo seu rostinho aqui no Skype, pô. Eu falei, pô, ele pegou bem a época do 3DT pulando. Deveria ser a época, né? Mas eu vim conhecer 3DT depois de malaco no RPG, assim, né? Eu comecei pelo lado old school pra depois ir pra coisas um pouco mais recentes, né? Vamos dizer assim. Um pouco mais leves, né, cara? Até porque o 3DT, ele tem uma pegada mais de humor, tá? A gente tava conversando no cast com o Cassaro. Galera, se você não ouviu ainda, por favor, vai lá. Nosso cast 103, se eu não me engano, com o Marcelo Cassaro. É espetacular. E ele fala que Tormenta tem uma pegada divertida, assim como o 3DT. Por mais que as coisas estejam tristes lá, o negócio esteja bem feio mesmo em Tormenta, a coisa fica mais divertida porque sempre tem uma pegada mais anime, uma pegada mais tranquila. E depois disso você continuou só nessa vibe de D&D, Túlio? É mais esse caminho que você sempre jogou? Ou você jogou outros RPGs também? Então, aí, o último RPG que ele narrou pra gente é um RPG que, se não me falha a memória, nasceu na revista Dragão Brasil, que era o Ação. Não sei se vocês conhecem o Ação. Conheço sim, inclusive nós jogávamos UFO Team com o sistema Ação. Ah, legal, então. A gente jogou muito tempo Ação, né, e aí a proposta era um pouco diferente, assim. Até hoje eu não sei jogar Ação direito, porque eu gostei tanto da proposta que eu fico usando ela. A gente jogava num contexto contemporâneo, então, nessa época eu comecei os meus primeiros experimentos como narrador, e aí eu queria jogar ao mesmo tempo, então eu fazia um NPC que acompanhava o grupo, e era uma coisa muito doida, assim. Hoje eu olho pra trás e falo, como que isso foi possível, sabe? Porque você joga com... Você é o mestre e ao mesmo tempo você tá controlando um jogador que faz parte do grupo, ou seja, você também quer ganhar, né? Como que a gente conseguia mediar pra não virar galhofa, né? Ah, é verdade, cara. Isso é meio difícil mesmo. Mas o Bardo fez isso também com o Paladino que ele fez. O Bardo às vezes dá vontade de jogar, ele coloca um NPC que fica te enchendo o saco. E segue pro resto da vida aquela bosta daquele NPC, a gente com vontade de matar, dividindo XP e o cacete, dá vontade de chutar aquele NPC pro lado e ele do nosso lado andando. Eu falo, meu Deus, fica aí parado, cara. Ó, eu tenho 2 NPCs tops. Um é um bardo que ele narrava o episódio do grupo, narrava as aventuras do grupo sobre o olhar dele, e aí ele acabava a aventura, eu ia pro Orkut na época, escrevia as histórias que aconteciam na mesa pelo olhar desse bardo. Ele virou um vilão top e tentou matar o grupo em seguida, e eu utilizei a história dele pra criar o Colecionador de Corações, que é uma adaptação nossa de um vilão. E o segundo era Filhos o Primeiro, que era um mago chato pra caralho, que sempre soltava fireball no grupo e zoava, acertava mais o grupo do que os inimigos, e os caras odiavam ele. O pessoal que joga com a gente até hoje trauma com esse nome de Filhos o Primeiro. Filhos o Primeiro, é um nome legal pra caramba, cara. Vou anotar essa. É, cara.
Mas ele era um mago muito escroto. É filho do único, né? Porque depois dele ele morreu, não teve outra linhagem, tá ligado? Não deixaram ele mais se reproduzir, né? Não teve. Mas esse foi seu grande foco, foi Dungeons and Dragons, então. O RPG, assim... Aí depois disso eu comecei a jogar vampiro, fui pra lobisomem, aí eu variei pra mago, e aí eu cheguei no Tormenta. Mas o meu foco, meu muso inspirador do mundo dos RPGs é com certeza o D&D 3.5, assim. Quando a gente jogava o 3.0, né, a gente achava perfeito. A hora que a gente foi pro 3.5, que a gente sentiu a diferença dentro do arcabouço de regras ali que foram alteradas, adaptadas, enfim. Aí, até hoje, a galera, quando a gente vai jogar entre amigos aqui, quando a gente quer fazer uma campanha séria, é pro 3.5 que a gente vai. Não precisa fazer outra campanha séria não, cara. Pega um monge, coloca nível de feiticeiro, faz as mãos pegarem fogo e vai pra cima dando porrada, estilo Dragon Ball, velho. Melhor coisa que existe. A gente já fez uns RPGs galhofas, assim, do tipo, na época molecada, assim, né? Então eram umas adaptações todas baseadas nas regras do D&D. Então a gente já fez Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, e assim ia longe, né? Eu lembro que eu pedia pra galera, falava assim, gente, o que vocês estão assistindo? Aí os caras falavam, Pokémon. Cara, eu ficava horas, semanas, bolando os Pokémons dos ataques, progressão de XP, como que vai upar, como que vai combar, sabe? E era um mó barato, cara. Então eu posso dizer que eu joguei muito tipo de RPG diferente. Pô, da hora. Você perdeu uma chance de fazer um bestiário baseado em Pokémon e lançar isso, cara. Ia bombar, meu. Sério mesmo. Baixa o bagulho do Game Boy, é igualzinho, pô. Você nem precisa. Pois é. E você, Rodrigo, como é que foi que você começou nesse mundo de RPG aí? O primeiro contato que eu tive com RPG, eu tava no ensino fundamental ainda, já tá na 6ª, 7ª série, mais ou menos, e eu sempre comprei muita revista. Eu lembro que eu comprava a Dragão Brasil e eu não tinha muita oportunidade de jogar. Eu tinha um amigo que ele falou, não, vou mestrar, tal, não sei o que, vamos começar a jogar. E ele criou um RPG próprio dele, que era baseado em Dragon Ball. A ficha era uma folha de sulfite que ele desenhava os quadradinhos lá e ele colocava o que cada um tinha de poder. Só que foi muito ruim, porque ele não sabia mestrar nada, assim. Segundo que a história não fazia o mínimo sentido, não tinha nada com nada. E no final, assim, isso acabou não vingando. Aí, um pouco tempo depois, a gente começou a jogar 3D&T. Na verdade, o primeiro RPG, assim, com um sistema que eu joguei foi 3D&T, baseado em medieval, sem nenhuma temática muito, assim, específica de filme, desenho, nada disso, mas baseado em universo medieval, que eu era um mago. A coisa mais legal que ele fazia era se teletransportar pra qualquer lugar, assim. Então, tava tendo problema, eu desaparecia. Roubado, velho. Já ia ter banido da minha mesa, certeza. E realmente, o personagem era meio roubado, mas no final a gente acabou não jogando tanto. Aí quando eu tava no ensino médio, eu tinha um amigo que ele realmente jogava, assim, ele jogava sério. E aí foi quando eu comecei a jogar o D&D 3.0. E eu cheguei a jogar um pouco de lobisomem, que ele também comprou uns livros de lobisomem e ele mestrou pra gente. Mas o grande foco foi no D&D. Depois, quando eu entrei na faculdade, assim, eu fiquei um bom tempo sem jogar. O pessoal da faculdade que eu tinha mais contato, eles não jogavam, e acabou que o grupo que a gente jogava, ele não se manteve, ele se desfez, né? Cada um foi para um canto. E eu cheguei a jogar 1 ou 2 vezes o 3.5, quando a gente conseguiu reunir um pessoal assim para jogar. E eu já tava descrente de RPG, de falar, puta, nunca mais vou conseguir jogar nada, quando eu conheci a taverna. E aí eu conheci a taverna e entrei pro grupo dos padrinhos, e aí começaram a surgir as mesas virtuais, que saciei essa vontade de jogar RPG de vez em quando, que é bom pra caramba mesmo. Eu entrei pro Vampiro, na verdade, eu fiz o processo inverso. Vocês jogaram depois os jogos de D10, né, do sistema D10. Mas eu comecei... Não era, pior que não. Você me vê, você vai falar, não, você não era gótico. E depois fui pro Dungeons and Dragons, mas que legal que vocês já contaram um pouco da história de vocês. Eu acho extremamente importante pra saber, assim, aonde vocês começaram e por que chegaram nisso, cara. Isso é muito legal. Mas antes da gente conversar, eu acho que é importante a gente esclarecer pra galera que tá escutando a gente o que realmente é o autismo, né? Porque todo mundo tem um conhecimento muito superficial disso e eles não sabem nem o que é o autismo direito e às vezes acaba até confundindo as coisas, não é mesmo? Tô errado ou não? Não, é tudo baseado em filme. A galera assiste um filme e fala, nossa, aquilo ali que sabe fazer contas megalomaníacas
demoníacas, é isso aí. Essa daí é a visão bem hollywoodiana mesmo, né? Quando a gente pensa em autismo, na realidade, o termo certo que a gente usa é transtorno do espectro autista, né? É TEA. A gente usa esse termo porque o autismo, na verdade, ele é muito amplo, né? Existe até uma frase que diz que se você viu uma criança com autismo, você só viu uma criança com autismo, porque cada indivíduo, ele vai ter algumas características únicas, mas todos eles precisam ter alguns comprometimentos específicos. Então, assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é uma alteração do desenvolvimento neurológico que traz como comprometimento principal, assim, quando a gente pensa no autismo, é a déficit de comunicação, né? E essa comunicação é tanto uma comunicação verbal, então é tanto a questão do falar, quanto uma questão também não verbal, então é uma questão também da interação social, com uma dificuldade de reciprocidade social, então daquilo de entender o que o outro está querendo dizer, e uma dificuldade de manter relacionamento com os demais, né? Então essa questão de comunicação, ela é um dos critérios clínicos quando a gente fala em transtorno de espectro autista, que são muito importantes. Um outro critério que é muito importante é padrão restritivo e repetitivo de comportamento, interesse que seja também restrito, ou então assim atividades também. Então aquele indivíduo que a gente vê muito estereotipado às vezes no filme, cara, ele sabe tudo sobre todas as capitais de todos os países do mundo. Isso, às vezes, é um interesse restrito. Então, aquela criança que ela sabe tudo sobre dinossauros, como se fosse já um especialista mesmo, né? Então, assim, você tem essa questão de interesse ou de atividade. Então, uma criança que gosta de sempre estar repetindo a mesma coisa de forma constante, e quando você tira ela daquele foco, ela não consegue se adaptar bem, ela não consegue ficar bem. E também as próprias estereotipias, que é aquela coisa de balançar as mãos, de movimentação, também podendo ser inclusive estereotipia verbal, de ficar repetindo. Então, às vezes, ficar repetindo várias vezes uma determinada palavra, uma determinada frase, mas que não faça, mas assim, algo que não faça sentido num contexto. Então, às vezes, viu alguma coisa lá num programa de TV e fica repetindo aquilo lá, num filme fica repetindo aquilo, mas não que faça parte de um contexto. Então, os dois grandes critérios, quando a gente pensa hoje em dia no diagnóstico, a gente precisa ter essa questão do déficit de comunicação e desses padrões repetidos ou com exceção à rotina, e são sintomas que você já consegue identificar já na primeira infância. Hoje em dia a gente fala que assim, um profissional com experiência, ele já consegue fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista com 2 anos de vida. Com 2 anos você já consegue fechar um diagnóstico com segurança de autismo, algo que antigamente era muito mais tardio. Inclusive já se diz que com 1 ano de vida você já consegue observar algumas características. Então, assim, quando a gente fala de autismo, né, a gente fala de transtorno do espectro autista, é isso. São indivíduos que têm essas características, e às vezes essas características elas podem ser variáveis. Então, você pode ter um indivíduo que ele tem diferentes, né? É mais ou menos essa ideia. Por exemplo, a gente pode ter um indivíduo de alto rendimento, então aquele indivíduo que a restrição social dele não é tão importante, a repetição dele, a questão de interesse repetitivo, de interesse restrito, não é algo tão grave, e que ele consegue ter um grau de sociabilidade, que é o que antigamente a gente chamava de Asperger, que é o que geralmente mostra nos filmes de Hollywood. É aquele indivíduo que tem alguma alta habilidade e por conta disso ele consegue fazer coisas que mais ninguém consegue fazer. E como é um espectro, você tem isso, por exemplo, numa ponta do espectro, e na outra ponta você tem aquele autista que é o clássico, que seria o autismo quando ele foi descrito, que é aquela criança que realmente você não consegue interagir de forma alguma, é muito difícil a interação, que tem a estereotipia às vezes de ficar balançando o corpo. Então é importante entender, quando a gente fala de autismo, de transtorno do espectro autista, que você pode ter essa variabilidade muito grande, mas você precisa ter os comprometimentos em maior ou menor grau para a gente poder falar sobre o diagnóstico. Isso é muito importante entender mesmo, porque a galera tem muita dúvida. Eu trabalho no campo educacional, sabe? E é muito frágil essa questão de análise clínica
no campo educacional. Então, às vezes eu vou visitar uma escola e tudo mais, a gente encontra várias crianças tanto com autismo, ou até mesmo com TDAH, ou até mesmo com hiperfoco e outros problemas que dá para ser percebido no campo cognitivo ali. E as escolas não têm condições e nem capacidades, eu acho, para direcionar esses alunos de uma maneira adequada, entende? E o autismo mesmo, você falou que ele tem esses níveis, né, lógico, de evolução, não sei nem se essa é a palavra, mas a pergunta, ele é uma evolução, ele evolui ou não? Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, o indivíduo ele tem aquelas características, né? Assim, a questão de piora, quando a gente pensa em piora, é muito difícil da gente caracterizar exatamente o que é piora, entendeu? Por exemplo, um indivíduo que ele é um autista de alto rendimento, ele não vai evoluir para um autista de um rendimento bem deficitário. Mas a gente sabe que quando é bem estimulado, esses indivíduos, uma estimulação precoce, que isso é fundamental, porque o grande tratamento para o autismo, ele reside na estimulação. Então é a estimulação que vai fazer uma diferença de fato para a independência de vida diária, que seria o que a gente almeja ao máximo, né? Claro que não são todos os indivíduos que conseguem chegar nesse ponto, mas assim, a estimulação, ela tende a melhorar, principalmente quando a gente fala de um tipo de terapêutica que é a intervenção comportamental. A intervenção comportamental, ela tem exatamente essa ideia de observar quais que são as dificuldades específicas daquele indivíduo para trabalhar de uma forma o comportamento, para, por exemplo, uma criança que ela tem uma estereotipia muito importante, ela começar a controlar essa estereotipia sozinha, entendeu? Aprender a tirar o foco dela mesma em relação a isso. Ou então, isso é uma queixa muito comum no consultório, dos pais às vezes falarem, poxa, às vezes a gente quer sair para ir num shopping, num cinema, num restaurante, e eu sei que vai ser uma guerra para levar a criança, porque ela vai estranhar o ambiente, ou então porque ela não vai querer parar quieta. E muitas vezes com a terapia comportamental, você consegue trabalhar esse comportamento da criança para que ela melhore isso, né? Então, essa questão de piorar ou melhorar, eu diria que ela está diretamente associada com a questão da estimulação. Se a criança ela for estimulada corretamente e estimulada precocemente, sem dúvida, ela vai ter uma tendência a ter um desenvolvimento mais adequado. Isso é vinculado também ao nível de maturidade? Você quer dizer assim, de crescimento da criança em si? Não do crescimento na parte física, né? Mas até mesmo o crescimento da parte de maturidade mesmo dela. Ou não tem uma relação? Eu acho que não tem uma relação direta nesse sentido, Paulo. Assim, e isso a gente escuta também, existe alguns pacientes com autismo que eles têm o que a gente chama de autismo regressivo. Então ele tem um desenvolvimento até 1 ano e meio, que é um desenvolvimento adequado, que não chama a atenção da família. Muitas vezes começa com a fala e de repente vem com uma queixa de que parou de falar, começou a ter um olhar mais vago, e a gente consegue fechar o diagnóstico de autismo, né? Esse grupo de pacientes, na verdade, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, essa questão dos sintomas estarem presentes na primeira infância, mas a gente sabe que tem nesse grupo regressivo aqueles que, quando chega um momento que você precisa ter uma demanda maior do que o que ele consegue disponibilizar, é um momento que ele começa a se retrair. Então a criança começaria a ter uma interação social maior que ela não, biologicamente mesmo, do ponto de vista biológico, ela não conseguiria suprir. E aí ela começa a apresentar os sintomas por conta disso. Isso pode acontecer, mas isso acontece de forma precoce, né? Você não espera, por exemplo, que uma criança com 10 anos de vida, ela começa a desenvolver esses sintomas. Aí a gente está pensando que tem outras causas para desenvolver isso, a gente nem classificaria como autismo, né? Mas essa questão da maturidade, eu penso que talvez muito mais por conta disso, da necessidade da interação com o ambiente, do que propriamente a maturidade em si do sistema neurológico, por exemplo. E aí, só completando o Rodrigo, Paulo, eu acho que essa questão de maturidade, se a gente for pensar nela do ponto de vista de maturidade cerebral, a gente pode estabelecer relações correlacionais e dizer que, com o passar do tempo, a criança melhorou ou mudou alguns comportamentos. Mas aí a gente tem que levar em consideração a questão que o Rodrigo falou, que é o ambiente. A interação dessa criança com o ambiente pode estar promovendo situações de treino para que, ao longo do desenvolvimento dela, esses comportamentos possam ser modificados.
Mas, obviamente, como o Rodrigo falou, os treinos que nós propomos para os meninos são treinos que visam a estimulação deles, de todas essas frentes deficitárias, enfim, ou que a gente precisa inserir dentro do repertório deles. Eu não sei, tá, gente? Eu tô comentando o que eu vejo. A criança, ela tem um déficit social e ela tem aquela questão de se focar muito em somente por exemplo, dinossauro, né? Se foca muito nesse campo de dinossauro, começa, ter um alto rendimento ali no caso, e daí as pessoas incentivam esse campo e excluem todos os outros. E na verdade é o contrário, né? Você tem que expor ela aos outros contextos, ou não. Essa questão que você levantou, Paulo, ela é bem relevante, né? Eu acho que assim, o que eu costumo conversar bastante com os pais dos meus clientes é que essas crianças geralmente, por exemplo, recentemente no meu consultório foi um menino que domina super o assunto de astronomia. Um dos hobbies dele, por exemplo, é calcular quantas massas de determinado planeta cabem dentro de outro planeta. Caraca! Uma coisa que particularmente eu entendo, mas não consigo fazer. Então é um conhecimento que ao longo da vida desse indivíduo pode ser muito importante para ele, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que se esse é um hobby, né? Se essa prática é uma prática que traz prazer para essa criança, que a deixa feliz, é complicado a gente remover isso, né? Falar para ela que simplesmente ela não pode fazer isso. O caminho que a gente tende a sugerir como intervenção para os pais é, ok, ele pode gostar de astronomia, né? A astronomia pode se tornar o futuro trabalho dele, mas é importante a gente variar. Principalmente olhando, e aí a escola tem um papel fundamental, que é a gente precisa olhar para aquele grupo social no qual aquela criança está participante, para a gente identificar quais são os assuntos ali, para a gente ter um norte da onde começar a estimular essa criança, né? Porque senão essa criança, sei lá, é um menino que tem 14 anos e ainda continua assistindo Backyardigans, por exemplo, onde a galerinha já tá jogando GTA V, entende? Sim. Então existe essa questão também que a gente sempre tenta discutir com os pais, né? Que obviamente, como é uma criança, né, muita coisa vai passar pela vida dela ainda, ela pode variar pra caramba ainda os interesses dela, ou não, né, no caso do autismo, mas mesmo assim pode mudar alguma coisa ou outra ali, e a gente tem que estar atento a isso. Principalmente nesse campo, né, até mesmo quando ela está muito envolvida nesse contexto que é somente um tema, entre aspas, isso causa, se ela tiver, claro que nem todas têm um grau de dificuldade social elevado, mas se ela tiver uma dificuldade social até relevante, isso causa até mais isolamento ainda, né? Porque ela vai estar muito focada em determinado assunto ou determinado tema, o que já é difícil para as pessoas normais, que não tem nenhuma dificuldade de se envolver com vários temas ao mesmo tempo, não é? Com certeza, Paulo. Acho que um dado bacana assim, de se levantar é que, por exemplo, o que os pais costumam contar é que essas crianças elas geralmente conseguem conversar muito bem com adultos e muito mal com outras crianças da mesma idade ou mais jovens do que elas. E também tem uma outra questão que é a questão de resiliência, né? O adulto, ele tolera mais, ele sabe ouvir mais. A criança, se ela não está interessada, ela vai lá buscar o que seja interessante para ela. Então, de fato, pode trazer isolamento e, via de regra, costuma afastar sim. O cérebro humano, ele é bem plástico, então meio que ele pode ser moldado. Vocês estão falando muito na parte da infância. E se essa criança ser bombardeada, igual você falou, se a gente vê os grupos que ela frequenta no colégio e bombardear ela com novos conhecimentos, com novas experiências, ela consegue meio que reduzir o grau assim de autismo? Até ter uma vida comum ou não? Essas questões elas são muito relativas, né? Obviamente a gente não fala de grau de redução de autismo, né? Mas a gente fala da melhora do quadro. Sim. Pensando num quadro como essa criança que a gente está pintando aqui, né, nesse exemplo, uma criança que é super restrita a um único assunto, e aí ela vai sendo exposta a um ambiente. Obviamente, essa exposição, Gabriel, ela não é uma exposição de qualquer jeito, né? Não adianta você colocar, sei lá, laranja mecânica, sabe? Sim, você coloca a criança pra ficar assistindo Pokémon o dia inteiro e aí ela vai sair de lá amando Pokémon. Aí eu acho que entra um pouco da prática da terapia comportamental, né? Que é esses arranjos que a gente vai tentando fazer para motivar a criança a desenvolver esse interesse, né? E aí, a depender do grau de autismo dessa criança, ela pode ser bem sucedida socialmente, ela pode ter um ciclo de amigos, ela pode ter o trabalho dela, ela pode ter a vida dela, ela pode casar, ela pode namorar e ela pode querer ter filhos. O espectro autista, ele é muito amplo. Desde a última modificação que houve quanto à descrição, né, desse transtorno, você tem, por exemplo, algumas confusões onde se confunde crianças com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o autismo, né? Olha como é que ele é amplo, né? Olha... Sim.
as pontas da linha são muito longas. Isso é tão importante que eu, trabalhando no campo educacional, assim, às vezes eu conversando com os professores, diretores, coordenadores e toda a equipe de escola geral, elas me perguntam se eu tenho um trabalho adaptado, um material adaptado para autismo. E eu tenho que explicar para ela que não é assim, né? Cada caso é um caso, depende do indivíduo, depende de quais são as dificuldades deles, quais são as facilidades, como trabalhar. Então é uma coisa que não dá para generalizar, né? É caso a caso mesmo. Exatamente. É interessante que, assim, essa questão de às vezes confundir com outros diagnósticos, né? Realmente, isso acontece com muita frequência. Não é nada incomum vir um paciente com um diagnóstico de autismo ou veio com uma suspeita muito forte de autismo por algum outro colega médico ou por algum outro profissional, e quando você vai avaliar, na verdade ele tem uma deficiência intelectual ou ele tem um TDAH, ele não fecha necessariamente critério de autismo, né? A prevalência de autismo, ela está mostrando que hoje a gente fala já em 1 para 68 crianças que estariam dentro do espectro. Se a gente for ver, isso é um índice bem alto. E mesmo assim tem muitas crianças que ainda são subdiagnosticadas, muitas vezes porque não tem a possibilidade de chegar num diagnóstico. Então por isso que eu acho que falando e até divulgando isso é importante para a conscientização. A questão da conscientização, sem dúvida, é fundamental para ajudar essas crianças. Sim. Ô Túlio, e quando você teve a ideia de usar o RPG para tratar o autismo assim, cara? Quando você teve esse estalo? Então, rapaz, faz tempo, hein? A gente vem trabalhando com RPG no consultório desde 2013, então já tem um tempinho. Mas inicialmente, Gabriel, a gente atendia clientes dentro do espectro, né, autista. A gente gosta desse público e tem uma curiosidade que é do mundo da psicologia, que a gente tem como maioria dos profissionais o público feminino. Então, ser homem dentro da psicologia e trabalhar com desenvolvimento ativo é uma vantagem para o homem, porque é muito comum as pessoas, até hoje, né, a maioria dos encaminhamentos que a gente recebe no consultório, um dos argumentos principais que aparece é: putz, ele tá precisando de uma figura masculina porque ele foi sempre atendido a vida toda por mulheres. Putz, é a professora, é a mãe, é a babá, né? Não tem nenhum homem que fica ali com ele e etc e tal, né? Então foi mais ou menos por aí que a gente foi caindo no autismo. Mas a ideia de usar o RPG como ferramenta terapêutica, ela surgiu lá em setembro de 2013 por uma outra demanda, que era, na época, eu e o Germano Henning, que é o meu sócio hoje, a gente atendia muitos clientes com outro transtorno chamado de TOD, ou TDO, né? Que é o transtorno do comportamento desafiador e opositor. Geralmente são clientes bastante agressivos, né, e tudo mais. E o outro público que a gente atendia muito na época era a galera adicta em videogame, ou seja, eu abre aspas aí, os viciados em jogos eletrônicos. A nossa grande pergunta era: como que a gente vai fazer para trazer o cara que é viciado em videogame para dentro do consultório? Sendo que, se ele é viciado em videogame, tudo que ele quer fazer é ficar dentro de casa jogando videogame. Como que você convence o cara de entrar dentro de uma clínica de psicologia? E aí a gente pensou, putz, vamos usar videogame. Só que aí vinha aquela pergunta, né? Mas a gente vai trocar um pelo outro, né? Será que isso vai ser suficiente? Vai trocar só o lugar, né, pô? Sim. Exatamente. E então eu e o Germano, a gente se conheceu depois de formado, né? E eu, cara, desde adolescente ali eu pensava, cara, que esse tal de RPG tem um potencial gigante, cara. E eu não conseguia confabular como que eu poderia usar isso. Mas eu tinha essa pulga atrás da orelha, cara, há muito tempo. E o Germano, na época da graduação dele, ele tentou lançar um projeto para trabalhar com RPG no TCC dele. E foi negado, porque os professores não conheciam RPG. Nossa, que dó, cara. Pois é. E é aquela coisa, né, que todo jogador de RPG sabe, né? Quando a gente tenta explicar para alguém que nunca jogou RPG, o terror que é. As pessoas não entendem e acham que a gente é tudo um bando de doido, né? Justamente. Nossa, como passei por isso já. Na verdade, os professores acharam que ele ia fazer sacrifícios com cada. Provavelmente. E aí barraram. E depois de formados, então, eu e o Germano a gente conversando e tal, e eu, na época, eu já narrava há muitos anos, e o Germano havia jogado só na adolescência dele, parado. Aí eu comentei com ele que eu jogava RPG ainda, tal, não sei o que, ele falou, pô, cara, tem um projeto, vamos pensar nisso?
E aí, cara, foi a loucura que a gente começou. A gente recebia, e até hoje recebe ainda, clientes que vêm, cara, de 7ª, 8ª, 9ª tentativa de terapia. E os meninos não aderem. Então eles chegam pra gente, assim, super descrentes, né? De que os pais, sobretudo, e os meninos, achando que vai ser, putz, um baita de um processo chato pra caramba e tudo mais. E aí, lá em 2013... a gente alugou uma sala de uma psiquiatra amiga nossa e a gente atendia 6 clientes com esse transtorno que eu falei pra vocês do TOD, né, e com essa característica de adicção em videogame, em jogos eletrônicos, por 6 horas no domingo, cara. Era uma loucura que a gente fazia, assim. Porque se a gente for pensar nos termos do RPG, a gente joga por mais horas do que isso, né? Mas pensar em conduzir uma intervenção por tanto tempo seguido, sem pausa, cara, é extremamente cansativo. Porque vai além de uma mesa de diversão, né, cara? Vai além de rolar dados. Nossa, cara, é uma contradição complicada, porque o RPG, quanto mais tempo, mais você se diverte. Em compensação, se for pensar numa consulta, quanto mais tempo, mais você se estressa, né? Acho que a palavra, Gabriel, não é nem estressar, assim, porque a gente se diverte muito jogando mesmo assim, né? O que eu quis dizer é o seguinte, o que eu comparo com uma consulta, por exemplo, você ir a um dentista e ter que fazer uma extração, sabe? É uma coisa dolorosa, não foi dizendo que seria estressante você estar numa consulta, tá? Só dizendo assim, quando você vai no médico, geralmente você está machucado, está dolorido, está com algum problema. Ah, entendi. Acho que o que o Bardo quis dizer, na verdade, é que quando você vai para um tratamento, você já está zoado. Você vai com uma resistência de ficar lá, principalmente quando você não conhece. Né? Depois que você conhece, a galera fica muito animada. Deve ficar, poxa, porque eu sou doido pro meu dominguinho de RPG. Mas até eles entenderem, porque passou de vários tratamentos que não deram certo. Deve ser muito pesado para vocês também que estão mestrando. Lógico que vocês se divertem, mas tem toda a análise que vocês têm que fazer. É um trabalho, né? Não é simplesmente uma diversão. Uma condução correta, né? Pra vocês terem ideia, nessa época... a gente tinha um menino que já devia ter ali uns 18 anos, era um cara bem grande, e ele varava a noite em jogos de estratégia, então ele gostava muito de jogos do tipo Civilization, sabe? E aí os pais traziam ele, cara, no colo. Pensa num cara de 17 anos enorme, e os pais faziam questão de trazer ele pro consultório. Ele chegava a primeira meia hora da sessão e ficava dormindo na cadeira. Outros meninos eram meninos super agressivos, assim, de precisarem passar por processo de internação porque agrediram os pais, enfim. Eram casos bem complicados, né? E nesse mesmo grupo a gente tinha um menino, cara, com um quadro de depressão grave, né? Esse menino, eu buscava ele em casa, eu ia até a casa dele de carro lá, buscava ele, porque ele não saía de casa sem sem que eu estivesse junto, né? Eu era a única pessoa na época que ele confiava pra sair de casa, e aí eu levava ele, depois eu devolvia ele pra casa dele, assim. Então foi assim, era esse o perfil da galera. E depois de um tempo, assim, de pouco tempo, a gente começou a sacar que passava-se às 6 horas e os meninos ficavam tristes quando a gente interrompia. Eles queriam mais, né? Ou seja, por mais que usando o RPG como ferramenta, mas trabalhando os comportamentos que a gente precisava trabalhar com cada um ali, eles não sentiam a intervenção. Pra eles era só um jogo. E aí a gente foi de 2013 pra 2018, né? Pra agora, a nossa intervenção, ela foi completamente repaginada, assim. Ainda hoje a gente vem buscando novas propostas, a gente vem adaptando material, cada vez mais a gente tá perto de chegar no material que seja nosso, pra atender a demanda do público-alvo da gente. Legal, cara. Por questão de curiosidade, nem é o nosso tema, mas como é que foi o resultado com esse primeiro grupo que não tem nada a ver com autismo? Assim? Então, esse primeiro grupo, Paulo, é bem legal, cara, porque esse menino que eu falei que vinha dormindo, né, os pais traziam ele no carro dormindo e tal, eles passaram por um momento ruim na vida deles, onde eles perderam a casa deles aqui em São Paulo. E aí eles tiveram que se mudar pra casa, acho que de parentes, se não me engano, em Balneário Camboriú. Longe pra caramba, né? Esse menino, cara, depois de um tempo de intervenção, foi uma proposta que partiu dele, inclusive. Ele vinha uma vez por mês pra São Paulo pra jogar com a gente. Caraca, que massa. Pois é. O outro menino que eu falei que era agressivo, que havia passado por uma situação de internação e tal, cara, os episódios agressivos dele zeraram. Esse menino hoje, ele tem a relação com a família dele numa boa, tal. É um menino super inteligente, que tá estudando pra caramba também. Esse outro que eu falei que eu buscava em casa, zero deprê, até onde eu fiquei sabendo da última vez, assim, tava namorando. Eu sei disso porque ele é youtuber, né? Então, às vezes eu dou uma zapiada no canal dele. Que legal, cara. Nossa. Pois é, e desses 6 meninos que estavam com a gente no começo, 4 deles, um dia, isso faz um ano,
ligaram pra gente e falaram assim, pô, Túlio, a gente tá agora na facu, tal, tem uma galera que tá namorando, outros que estão trabalhando, não tem como a gente voltar pro RPG pra gente conseguir manter o nosso grupo vivo? E aí hoje... O cara ligou e falou, Túlio, faz uma mesa aí que eu tô indo jogar, pô. É tipo isso, cara. E aí o que a gente fez, né, até quebrando um pouco de protocolo, foi, a gente falou assim, olha, então não vai ter intervenção, a gente vai vir pra jogar RPG. O máximo da intervenção que a gente vai proporcionar pra vocês é ajudar vocês a organizar o grupo de vocês, né, a estruturar a convivência de vocês, pra vocês conseguirem se encontrar com mais facilidade e tudo mais. Então ainda hoje a gente atende parte desse grupo, mas por uma questão lúdica. Então é basicamente como você falou, Paulo, é basicamente a gente encontra os meninos pra jogar RPG. A intervenção é Coca-Cola e chips. Pois é quase isso, cara. Eu acho super legal a gente observar que, assim, numa época, né, que, pô, RPG e mesmo os jogos digitais, né, sempre foram vistos por muita gente como um vilão, né? Ah, pô, aconteceu tal coisa porque era um grupo de RPG, ou então... a pessoa, ela saiu... Então, porque jogava GTA e ela saiu atirando em todo mundo. E na realidade eu acho que é importante entender, quando acontece esse tipo de coisa, não é por conta do jogo em si, né? As pessoas que acabam sendo influenciadas de uma forma negativa nesse sentido, elas geralmente já tinham alguma questão de base, alguma patologia, alguma doença, que assim, foi um desequilíbrio. E coincidentemente ela estava às vezes num ambiente que ela se interessava por conta desses jogos. E o Túlio falando, a gente consegue ver bem o exemplo inverso, né? De como que você, fazendo uma coisa bem estruturada, consegue pegar um grupo de pessoas que estão com alguma questão de descompensação e intervindo de uma forma adequada, consegue melhorar todas essas questões de cada um, né? Até hoje, Rodrigo, a gente é convidado, vez ou outra, para fazer palestras, enfim, dar aulas, para falar especificamente sobre essa questão do papel dos videogames na nossa sociedade moderna, né? Que é algo que eu estudo à parte, por hobby, e o que a gente mostra é isso, né? Os dados que a gente tem de pessoas que jogam jogos eletrônicos e são agressivas, enfim, são dados correlacionais, ou seja, a gente não tem nenhum dado empírico que indique pra gente que... E aí é uma dúvida que é muito comum de aparecer no consultório. Às vezes a gente sugere uns jogos meio estranhos pros pais, assim, do tipo, não, compra GTA pro seu filho. Né? E aí o pai olha e fala, meu, como assim? GTA e não sei o quê. E aí a gente tem que explicar. Ele fala, veja só, vamos levar em consideração outros formatos de mídia. De hoje, de outro tempo também. Então, por exemplo, por que os caras não assistem os Vingadores no cinema e saem descendo a lenha na galera dentro do cinema? Por que as pessoas não assistem, sei lá, o Datena e não saem dando porrada em bandido aí na rua? Enfim, então são dados que eu gosto muito de confrontar com os pais para eles perceberem que, de fato, como o Rodrigo falou, os dados que a gente tem, né, de pessoas que jogam videogame, enfim, jogam RPG e são agressivos, são dados que não necessariamente estabelecem uma causa entre si, né? Ou seja, existe um arcabouço de coisas acontecendo junto disso que aumenta a probabilidade desse indivíduo se comportar dessa maneira em algum momento. Ele já era agressivo, a verdade, né? Ele só aconteceu ali, né? Descompensou. Geralmente, cara, isso aí até eu peguei um pouco do Eduardo Spur quando a gente gravou com ele, que ele falou o seguinte: numa mesa de RPG a gente não consegue esconder quem é. A gente acaba passando nossa personalidade pro nosso personagem. Então fica cada vez mais evidente no seu personagem traços seus normais. E eu queria saber, cara, porque o modo como aconteceu aqui, que você contou esses casos, parece que a representação dos personagens influenciou na personalidade deles. Você acha que isso é possível, cara? Que a representação de um personagem pode influenciar e até no crescimento dessa pessoa? Eu vou te responder com uma reflexão, Gabriel. Quando a gente interpreta um papel, ele que seja no teatro, no cinema ou no próprio RPG, por mais que a gente possa ter um roteiro ali, ou no caso do RPG, que a gente não tem um roteiro de como vai ser aquele personagem. Sim, A gente tirou esses dados da onde? Talvez a gente tenha tirado esses dados da nossa história de vida. E aí sim, a gente tá falando da gente ali, né? Só que é um dado que, particularmente, a gente não se apoia muito no consultório, então a gente não busca olhar como que o cara gostaria de ser, né? Porque é um dado que fica meio no ar, né? A gente não tem como saber ao certo. Sim. Né? O que eu tenho de dado a respeito dessa questão é assim: a gente tem clientes que são super introspectivos e que se eu falo pra você, Gabriel, você é um cliente introspectivo meu, eu chego pra você e falo assim, Gabriel, agora você vai ter que conseguir vender a sua espada mágica pro mercador. E aí você, Gabriel, trava nessa hora. Agora se eu falo assim, qual é o nome do seu personagem? Eu falo, você é o Conan. Conan, você tem que vender.
cara, na hora, o moleque se transforma e ele atua em cima do personagem dele. Não tem a questão de imersão que ajuda muito os meninos a treinarem os comportamentos que eles precisam desenvolver, fortalecer para conseguir executar isso na vida deles. Caraca, que massa, cara. Muito legal isso, meu. Mas, pô, cara, eu falo a real. Às vezes a gente coloca algumas dúvidas, assim, até mesmo como mestre, assim, nas mesas de RPG, que são dúvidas reais, cara. Dúvidas que acontecem no nosso dia a dia, assim. E através do grupo resolvendo os problemas, eles vão mudando a cabeça deles de acordo com o que eles resolveram e o que eles estão pensando na hora, sabe? Trocando argumentos ali e tudo mais. Eu acho que o RPG, até nesse ponto, até é engraçado, porque o que você falou, você tira aquele dado de algum lugar, então suas opiniões estão ali, ou como deveriam ser. Então, por exemplo, quando eu tô interpretando um paladino, a minha visão do que é bom está ali, porque eu não tenho outra visão. Então, o que eu tô representando lá é o que eu acho que é bom. Não necessariamente é. É a minha visão sobre esse fato, né? A mesma coisa quando é mal, quando é uma determinada ação, como uma visão, por exemplo, política, uma visão do que é certo ou errado. Você tá expondo a sua opinião lá, pelo menos o que você acha que é, entende? Eu entendi o que você disse, Paulo. Eu só acho que assim, tem um outro nicho de possibilidades que são a seguinte. Eu concordo que a gente pode sim tirar muito da nossa experiência de vida, das nossas crenças, enfim, dos valores que a gente tem, mas existe também a possibilidade de eu criar um personagem, por exemplo, que não tenha nada a ver comigo, porque eu quero testar, porque eu tenho uma motivação na qual eu gostaria de saber como seria se eu fosse de tal jeito. Perfeito. Entende? Só pra você entender o que eu tava falando. Você vai criar um personagem mau, vamos supor. Você vai criar um necromante ruim, um personagem super mal, um tirano. Nesse momento de você interpretar esse tirano, você vai fazer ações que você, Túlio, não seu personagem, considera ruim, porque você tá interpretando ele assim, ok? Isso. Do mesmo jeito que você vai fazer um personagem bom. Então, qual sua ação como um paladino, no caso? Você vai interpretar o que é bom, certo? Então você vai apresentar o que você, Túlio, acha que é realmente bom. A sua visão de bom vai estar naquele personagem, entende? Sim, e não sim, necessariamente é a mesma visão de bom do bardo, por exemplo. Ou minha. Então isso não tem como, porque é uma visão sua. Lógico que se você vai fazer um personagem maligno, ou um barbarian, né, um personagem que é mais bruto, você vai tirar do seu universo que você vive. Porém, você vai colocar pelo menos o conceito do que é bárbaro, o conceito do que é mal, o conceito do que é bom da sua vivência. Esse é o meu ponto de vista. Não necessariamente que você é assim, mas é o conceito que foi pré-estabelecido. Exatamente. Quais são as suas referências, né, para aquele tipo de personagem, né? É, porque às vezes você vai interpretar para uma pessoa que tem um conceito, né, de ser bom meio modificado, vamos dizer assim. Ao interpretar um paladino, você vai ver que o conceito dele de o que é ser bom não é tão claro assim, entende? Sim. E vice-versa, no caso, né? Em determinadas situações, o que é ser bárbaro, o que é nobre, o que é ser diplomata, né? Questão de educação mesmo, né? Qual é uma educação que você deve ter em determinados lugares? Não que seja 100% real, tá? Não é isso que eu tô te falando, mas às vezes rupturas mesmo conceituais, eu acho que dá pra pegar quando a coisa é bem distorcida, sabe? Então, e a gente trabalha muito em cima desses estereótipos, assim, né? Então, por exemplo, às vezes os meninos precisam desenvolver um repertório mais assertivo, e aí o modelo que a gente gosta de dar pra eles é: pô, cara, você tem que se comportar como um bárbaro nessa hora, entendeu? Como que você acha que um bárbaro ia fazer? O bárbaro ia ficar cheio de mimimi ali? Ou ele ia falar: não, cara, você vai devolver isso que você pegou de mim? E aí os meninos se inflam lá e vão lá fazendo. E quando tem dificuldade mesmo assim, os outros vão lá e tentam dar uma força, né? E aí a gente vai treinando relações inversas. A gente sempre tenta replicar situações análogas à do cotidiano desses meninos, né, para que minimamente isso faça sentido. Então, se o menino ele não consegue se expressar com o professor dentro de sala de aula, no RPG a gente pode muito facilmente criar uma situação onde ele vai ser o único que vai ter que negociar com o rei. E aí, se ele não conseguir ser diplomático, usando termos do RPG, ele não vai alcançar o objetivo dele. E aí é nesse momento que a gente aproveita para ensinar para esse menino o que é ser diplomático, né? O que é, abre aspas,
conversar com o professor em sala de aula. Perfeito, Túlio. Caraca, cara, sério mesmo, me emociona. É muito massa isso, cara. Então, de parabéns. E como isso chegou no autismo, né? Como que a gente tá conversando um pouco, isso tem muito a ver do assunto, né? Principalmente do tipo de tratamento, mas como a gente trabalha isso com o autismo? O nosso objetivo inicial desses grupos era resgatar esses meninos dentro desse quadro de adicção relacionado a jogos eletrônicos, né? Quando a gente continuou trabalhando com isso, a gente foi modificando essa sessão, né? Então a gente saiu de 6 horas, tentamos 3 horas, e aí pra gente continuava muito cansativo. A gente tentou fazer sessão de 1h30 e a gente percebeu que era muito pouco. E aí a gente chegou numa duração de sessão que a gente usa até hoje, né, que a gente acha que tá super redondinho isso, que são sessões de 2 horas. Porque aí não frustra ninguém e a gente também não se esgota completamente. E aí quando a gente chegou nesse molde de 2 horas, né, depois desse percurso todo, a gente foi percebendo que o vínculo entre os meninos estava muito fortalecido. E aí a gente tinha um problema, que era, a gente queria dar alta pros meninos, só que como que a gente ia dar alta e desmontar o grupo deles? E aí a gente ficou, cara, pensando nisso, assim, por muito tempo, né, eu e o Germano. Então, nesse momento, a gente começou a perceber como que a gente poderia usar o RPG não só para resgatar esses meninos da questão de adicção do videogame, mas que isso não precisava ser o principal do nosso trabalho, né? A gente poderia trabalhar com questões relacionadas ao treinamento ou desenvolvimento de habilidades sociais. E aí, quando a gente entrou nessa seara de habilidades sociais, a gente tinha já um público de clientes dentro do espectro autista que nós atendíamos, e então a gente resolveu juntar essa galerinha e ver no que dava. A gente tentou ser o mais ético possível com os pais, falar, olha, é um trabalho experimental, né? A gente tem esse objetivo, né? A gente vai trabalhar dessa maneira, tudo bem pra vocês, o que vocês acham? E aí os pais foram super colaborativos com a gente, falando, não, pô, que legal, vocês vão colocar os nossos filhos pra interagir com outros meninos. E aí a gente tentou, inicialmente, separar os grupos por diagnósticos em comum. Então a gente tinha o grupo das crianças dentro do espectro autista, a gente tinha grupos com crianças com TDAH, a gente tinha grupo de crianças com desenvolvimento típico, ou seja, sem nenhum transtorno, enfim, crianças que tinham algumas questões comportamentais isoladas, então sei lá, o fulaninho não gostava de estudar, o outro não fazia nenhuma atividade dentro de casa, o outro respondia a muitos pais, enfim, algumas questões assim, né? E aí a gente chegou numa outra crítica dos pais, que era, tá, alguns pais chegavam pra gente e ficavam super felizes, pô, meu filho tem um grupo de crianças iguais a ele. Só que outros pais falavam assim, pô, eu queria que meu filho pudesse interagir com quem ele quisesse, não só com crianças do mesmo diagnóstico. E aí ao longo desses anos a gente foi modificando. E aí lá pro 3º ano da gente, a gente resolveu abrir o primeiro grupo da gente, onde os critérios para a inclusão dos grupos não seriam mais relacionados ao diagnóstico da criança. Ou seja, o diagnóstico que ela apresentava ou deixava de apresentar não era um critério para a gente. Os critérios de adesão dos grupos, que são critérios que a gente usa até hoje, são, primeiro, a faixa etária dessas crianças. Para a gente não faz muito sentido colocar um menino de 8 anos com um menino de 15, porque os interesses já vão ser muito diferentes. E o outro é baseado no que a gente chama de repertório comportamental, que é tudo aquilo que a gente como indivíduo sabe fazer, sabe falar, enfim, são todos os nossos comportamentos. Então a gente hoje faz uma avaliação com essas pessoas, e baseado no levantamento de repertório que a gente faz dessas pessoas, a gente coloca ela em grupo com outras crianças e adolescentes que têm perfis complementares, porque a ideia é a gente não só deixar o carinha lá que tem mais dificuldade sendo ajudado por todo mundo e nunca poder ser participativo no grupo, nunca ter uma postura ativa. A ideia é a gente fomentar essa troca. Então o fulaninho 1, ele tem tais déficits, mas ele tem tais habilidades, que são habilidades que vão ajudar o fulaninho 2, que tem esses déficits. Perfeito. E aí foi assim que a gente foi começando a trabalhar com o público dentro do espectro autista. Hoje em dia a gente não trabalha só com esse público, como eu te disse, a gente não fecha, restringe a diagnóstico, mas a maioria do nosso público está dentro do espectro. Desculpa, eu direto tô usando a palavra autista e tudo, ela é meio rude? Ela é meio errada? Não é que ela é errada, na verdade, assim, hoje em dia o termo clínico que a gente usa é transtorno do espectro autista. Não é que tá errado. A gente perdoa, velho, a gente sabe que você é rude mesmo, você é um taverneiro, não tem cultura pra isso, relaxa. Só não, cara, eu não sei ser manso, pô.
Né? Eu interpreto um humano que trabalha de segunda a sexta, mas na verdade eu sou um taverneiro não, pô. Eu particularmente uso o termo espectro autista justamente para chamar atenção a todo momento dessa variação que pode essa criança com esse diagnóstico, né? Exatamente. O termo ele mudou na nova classificação diagnóstica, né? Exatamente por conta disso, para entender que tem toda essa variabilidade, né? Exatamente. E os resultados com essa galera que tem o... Como fala? Espectro autista. Então eu fiquei pensando nisso. Como é que foi os resultados aí? Você já viu, já turou alguma diferença, cara? Putz, a gente tem resultado pra caramba, cara. Vou pedir licença aqui só pra explicar um pouquinho melhor como funciona o trabalho da gente pra chegar nesses resultados, pra ficar mais claro. Por favor, cara, fica à vontade. Então hoje, as sessões da gente são sempre ministradas por 2 terapeutas, nunca por um único terapeuta. Então um terapeuta sempre tem o papel de narrador e o outro a gente chama de co-mestre. Por que co-mestre? Ele é um jogador, mas ele tem poderes divinos. Então a regra de ouro funciona para ele também. E aí funciona da seguinte maneira: enquanto um de nós está narrando a aventura, o outro pode ir criando personagens que vão servir de modelo de interação para os meninos, né? Então quando eu dei esse exemplo do bárbaro, né, geralmente o Germano ele gosta mais de jogar de bárbaro, né? Então quando eu tô narrando lá e ele quer dar um modelo pro menino de assertividade, ele fala: não, cara, olha só, faz assim que nem eu e não sei o quê. Então a gente vai trabalhando dessa maneira. As sessões elas têm duração de 2 horas. A maioria das sessões a gente registra, a gente filma. Por que a gente filma as sessões? Porque a gente tem alguns clientes que quando a gente dá algum feedback, ou mesmo os outros meninos dão algum feedback pra eles, eles falam que não, que eles têm muita dificuldade de perceber isso, né? Essas nuances de comportamento, às vezes deles ou dos outros. Então eles fazem uma piada mal colocada, os meninos fazem cara feia e eles não percebem que os meninos fizeram cara feia. E depois ele repete a piada e etc. Então a gente tem esse recurso também que depois um momento à parte, a gente chama esses meninos e fala: olha, lembra daquela situação? Olha o que estava acontecendo aqui. Olha a cara do fulaninho. E aí é legal que com essa filmagem a gente fica com 0 crítica dos meninos. Os meninos, eles olham aquilo e ok, é verdade, não tem o que discutir. A gente também, é uma demanda, né? O Paulo, que trabalha com escola, ele sabe, né? Toda sala, geralmente a galerinha a partir de 10, 11 anos, ele já tem o grupo no WhatsApp deles. Então quando a gente pensa em habilidade social, a gente tem que levar em consideração que o WhatsApp é mais uma forma de interação dos nossos tempos. E é mais um local para a gente treinar esses meninos. Muitas vezes eles têm muita dificuldade para interagir dentro do WhatsApp, para acompanhar as conversas. Se eles pegam a conversa do meio, eles têm muita dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes as ironias estão em forma de texto ali, putz, a galerinha trava para entender ironias, metáforas, sarcasmos, que já são dificuldades que eles têm na interação ao vivo, né? Então hoje nos nossos grupos, a gente tem um grupo de RPG para cada grupo que a gente atende, e a gente tem o que a gente chama de super grupão, que é o grupo de WhatsApp de RPG que tem todos os meninos de todos os nossos grupos. Para esses meninos saírem da zona de conforto de, putz, já me acostumei com a galerinha aqui e aí para de aprender. Então a gente, dentro dos grupos de RPG, de WhatsApp, a gente lança desafios para eles ao longo da semana. Então a gente sabe que a galerinha tá estudando pra prova, a gente, pra motivá-los pra estudar pra prova, a gente fala assim: ó, quem conseguir estudar, não sei, tal matéria, até tal dia, vai ganhar não sei quantos pontos de XP pro personagem. Né? Então a gente vai trabalhando esse feedback com os pais o tempo todo. Como é que tá em casa? O que tá acontecendo na vida? E aí a gente vai aproveitando que eles vão contando pra gente de dados, de demanda, pra usar dentro do WhatsApp. E uma as 2 últimas propostas que a gente vem fazendo no consultório são tarefas gamificadas. Então a gente pediu para os meninos construírem demandas, desde, putz, eu tô numa fase lá do Dark Souls que eu não consigo passar. Aí o outro fala assim: putz, eu quero aprender a assoviar. Aí o outro fala: pô, eu quero dicas para conseguir arrumar uma namorada. Aí o outro fala: pô, eu quero uma companhia para ir comigo no cinema. Então a gente pegou todas essas demandas dos nossos clientes e gamificou. Então assim, por exemplo, o menino que quer jogar Xbox com alguém, a gente criou lá que, por exemplo, o Minotauro fulano de tal é o único Minotauro em Arton que tem um artefato conhecido como a Xbox. Dentro dessa Xbox, ele consegue acessar um novo mundo de possibilidades, novas dimensões e etc. E neste momento ele está precisando de ajuda de um bravo aventureiro para ajudá-lo a explorar esse novo universo. E aí embaixo a gente coloca, o que ele quer ele quer com alguém jogar videogame na casa dele. Então a gente fez todas essas demandas gamificadas e os meninos têm como possibilidade agora escolher, né, a cada sessão
2 dessas demandas para tentar resolver com os meninos. E o nosso objetivo é fazer esses meninos visitarem uns aos outros, coisa que a gente fazia quando criança e adolescente, né? Vai na casa do amigo, vai jogar videogame em casa, faz um campeonatinho de videogame, vai no cinema junto, vai dormir na casa do outro. Então essa é uma outra proposta que a gente traz dentro dos grupos de RPG. E por fim, mensalmente a gente faz um encontro fora do consultório com esses meninos, com diversas temáticas que são um pouco desprendidas do RPG. Então, sei lá, época de Copa, aí os meninos vão no parque ter um encontro para trocar figurinha do álbum da Copa, né? Lançou o filme do Guerra Infinita, então vamos montar um grupo para ir no Guerra Infinita. E aí, legal. A motivação que a gente usa com os meninos é, por exemplo, com essas filipetas que a gente troca com eles, né, dessas tarefas gamificadas, eles cumprindo essas tarefas gamificadas são a única maneira deles conseguirem o que a gente criou como tokens de gratidão, que são os únicos pontos que existem dentro do jogo que eles podem usar para comprar itens mágicos. Então eles só acessam itens mágicos cumprindo essas tarefas. E aí a motivação dos meninos vai lá em cima, cara. Né, esses meninos querem encontrar os outros, eles querem sair, né, eles têm coragem para tomar essa iniciativa. Porque, via de regra, são crianças que tentaram interagir bastante e foram muito punidas assim, pelo grupo social deles. Né? Sofreram bullying, enfim, foram recusados. Né? É muito comum a gente receber relato de pais que os pais falam assim: putz, Túlio, a gente fez uma festa de aniversário, pagamos o buffet, fizemos uma coisa super legal, chamamos a escola inteira, não foi ninguém. E aí agora, com esse suporte do grupo, o grupo inteiro vai para a festa de aniversário dos meninos e tal. E aí a gente vai percebendo que, depois de um tempo, essa questão do XP que a gente oferece para quando eles comprem alguma tarefa fora de casa, nesses tokens de gratidão, eles vão ficando como secundários. E aí, respondendo finalmente a sua pergunta, os dados que a gente tem hoje são que em todos os nossos grupos os meninos se tornaram amigos. Em todos os nossos grupos. Isso pra gente, assim, cara, é o dado que me deixa assim mais feliz possível, cara. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Eu só imagino, cara. Nossa, eu tô explodindo de orgulho por você, meu. Eu imagino você, cara. Eu tenho orgulho, pô. É demais mesmo. Cara, é uma coisa assim, é muito bonito, cara, você pensar na história desses meninos, sabe? Como eu disse, são meninos que sofreram um bullying pesado na escola, né? Que foram excluídos, assim, cara, por todo mundo. E aí, finalmente, os caras têm amigos. Ele tem alguém pra convidar o cara pra ir jogar videogame. Eles têm alguém pra encontrar eles, cara, e pra discutir estratégia no RPG, pra falar sobre a vida. Esses meninos vão crescendo e vão surgindo outras demandas, como quero namorar. E aí eles vão tentando se ajudar, eles vão tentando construir essa rede de ajuda, porque é o que o RPG constrói, né? O RPG é um jogo cooperativo. Então, se a gente não se ajudar, a gente não avança. Isso é verdade. Então, os dados que a gente tem são esses, cara. E não é só nesse grupo, não, cara. Se eu falar pros caras que se eles comprarem pizza e mandar entregar aqui em casa, eles ganham token de item mágico, pô, eu vou comer pizza o ano inteiro. Pois é, cara. Eu falo muito aqui no cast, cara. O RPG, por ter todo um envolvimento emocional, né, na resolução de problemas, na superação de momentos drásticos, assim, durante aquela história, durante aquela imersão e tudo mais, você cria um link de amizade muito forte, né, cara? É uma coisa impressionante, assim. Por isso que quando as pessoas fazem filmes e tudo mais e saem mega amigas, assim, sabe? Quando interpretam junto alguns papéis, algumas novelas e tal, a galera fala que é fachada. Eu falo, meu, não é fachada não, cara. O RPG tem essa força, assim como qualquer filme, qualquer atuação. O RPG ainda mais porque não tem um roteiro, não tá nada pré-definido, você depende da pessoa, sabe? Você não sabe o que esperar, então... Até hoje mesmo, os links de amizade que eu tenho no RPG são os mais duradouros, assim, que eu tenho na minha vida. Talvez os mais fortes, assim. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a nossa hipótese no consultório é que essa galera que a gente chama de nerd é uma galera que, via de regra, é muito livre de preconceito, né? Então, putz, você vai pra evento de RPG, senta a galera ali que nunca se viu e a galera joga e não importa a roupa que você tá vestida, o jeito que você fala, o jeito que você quer interpretar seu personagem. A galera tende a abraçar muito, né? E isso, sem dúvida, isso é o que a gente tenta trazer. Concordo totalmente, cara. Nesses últimos eventos, nossa, cara, eu tô vendo isso. A gente tá fazendo bastante evento aqui em Londrina região e a gente vê uma galera bem diferente. Outro dia tinha um pai de família na minha mesa, junto com a filha no colo, uma molecada de 15 anos, um cara de 20 e poucos, todo mundo sentado junto, nunca se viram na vida ali, conversando e jogando e bolando estratégia. E o pai chegou uma hora e falou: filha, deixa eu ir no banheiro, cuida do personagem. Saiu correndo, foi no banheiro, a menina jogou com o pessoal, sabe? Teve uma cena lá que eu falei pra ela: ó,
você é o guerreiro, você vai abandonar seu companheiro pra se salvar do dinossauro ou vai tentar pegar ele? Ela falou, não, eu vou pegar ele, e foi pra frente com o escudo, e cara, nossa, emocionante, velho, muito legal mesmo isso. Esse menino que eu contei pra vocês, né, do nosso primeiro grupo, que era agressivo e tal, teve um dia, cara, esse dia foi sensacional, assim, eu fui num evento aqui no bairro da Lapa, um evento de RPG, sentei lá pra jogar RPG com a galera, né, era um sistema que eu nunca tinha jogado, que era o Fate, né, e aí eu sentei, cara, e olha que louco, a gente tá jogando ali, daqui a pouco chega uma dupla ali, 2 caras, tá, a hora que eu olho pro lado é esse meu cliente e o pai dele, cara. Eles tinham uma baita de uma dificuldade de interação, né, eles brigavam muito, e aí um dia a gente convidou o pai pro consultório pra jogar com a gente, pro pai participar um pouco mais do universo do filho, deu super certo, e aí a gente ficou sabendo que eles vão em eventos juntos, pra jogar juntos tal, e agora é a principal forma de interação deles. Nossa, que legal, cara. Muito animal mesmo, cara. Eu fico muito feliz porque um dos problemas até no campo educacional é o engajamento, sabe? É o engajamento que a gente tem que ter com os alunos, né? O engajamento que tem que ter principalmente com essa moçada que é bombardeada de informação o tempo inteiro, né? Às vezes não tem um filtro e acaba sendo mais difícil de ter esse foco no prestar atenção e tudo mais. Então, muito bacana ver como esse trabalho de vocês é tão produtivo e trouxe tanto resultado positivo, cara, porque a grande problemática para a vida dessas crianças, para a vida dessas pessoas que têm esse problema, né? É a capacidade social, meu ponto de vista, assim, porque a gente pode ter várias dificuldades na vida, mas a dificuldade de envolvimento social, cara, isso prejudica muito o crescimento e o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Não estou falando somente dessas pessoas que têm algumas dificuldades sociais, de qualquer pessoa. A pessoa que não tem um campo social saudável, ela perde muito. Pois é, e o que eu falo pros pais a gente não pode, como o Rodrigo falou, acho que quanto mais cedo a gente intervém, né, melhores são as chances de melhora do quadro da criança, né? E o que eu falo pros pais pô, a gente tem que correr atrás mesmo, porque o ano escolar passa voando, né? E mais do que isso, a adolescência, a infância, cara, passa voando, então é muito. E aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho muito triste, assim, quando você olhar pra trás, você vê que a sua infância você não teve amigo, você não foi pra casa de ninguém, você não ficou jogando RPG até ver o sol raiar, sabe? Não teve overdose de Coca-Cola porque tava jogando no campeonatinho de FIFA lá, sabe? Outra coisa que motiva a gente muito é ter passado por essa experiência, né? E querer oferecer isso como uma possibilidade pra eles, né? E acreditar nela, né, cara? Isso é importante. E a gente conversou aqui sobre como vocês utilizam hoje, né, o RPG como uma ferramenta dos tratamentos que vocês fazem, até dos tratamentos sociais, vamos dizer assim. Vocês veem o RPG como uma ferramenta de tratamento e de análise em outras áreas? Você já consegue visualizar ela como uma ferramenta que pode ser utilizada em outras áreas da medicina, por exemplo? Tem uma coisa curiosa, eu estava dando uma olhada agora, aqui existe um site, né, que a gente usa muito para pesquisa de artigo científico que chama PubMed, tá? Um site mais voltado para a área acadêmica, mas que você consegue encontrar basicamente qualquer assunto, e eu estava dando uma cruzada exatamente sobre isso, sobre RPG e autismo, né? E primeiro que tem muita pouca coisa publicada sobre RPG de forma terapêutica, e muita coisa que você acha associado a RPG, na verdade está associado ao RPG online. Ou então exatamente para falar sobre vício em RPG online, ou sobre o uso de RPG online para algumas questões, mas o RPG de mesa, eu não sei se você tem alguma coisa, Túlio, você que trabalha mais com isso direto, alguma informação acadêmica diferente, mas não tem praticamente nada publicado a respeito, né? Então, a gente atualmente vem tocando nosso projeto de mestrado lá no Hospital das Clínicas, né, para justamente começar a produzir esse conteúdo científico para nossa área, né, para a gente começar a disseminar cada vez mais isso aí. E aí a gente pesquisando, a gente descobriu o seguinte, Rodrigo, que de fato a gente tem algumas pesquisas aparecendo nos Estados Unidos com o uso de RPG de forma terapêutica. E esses estudos que você levantou aí, que são geralmente os primeiros estudos que a gente pega mesmo, são estudos que são feitos majoritariamente no continente asiático, né? Lá a gente tem faculdades que formam jogadores de esporte profissionais, né? E lá tem essa questão que eles dão muita ênfase para a questão da adicção com jogos eletrônicos, né? Uhum. Agora, a gente tem várias pesquisas que saem, sobretudo a respeito
uso do RPG dentro das escolas. Eu tive também um professor de filosofia que ensinava a gente jogando RPG com a gente, né? Eu tive um professor de história que fez isso também. Foi bem bacana. Ele deu uma aula que ele também deu uma introduzida, assim, história do Brasil com RPG. Foi bem interessante. Tem até um RPG legal pra isso, que é acho que é da galera da... Bandeirantes. Não é o Bandeirantes que eu ia falar, chama High Brasilis. Ah, sim, já vi o High Brasilis também. É que eu achei que você ia falar do Bandeirante, porque principalmente pra história do Brasil, com todas as lendas de folclore que nós temos, ele é uma pegada bem legal. Só que daí é do GURPS mesmo. Então, o High Brasilis, se eu não me engano, é da galera do Tormenta. Se não me engano. Sim, Acho que ele saiu... Eu acho que o High Brasilis, na verdade, é do pessoal do Daemon. Ah, é verdade. Acho que sim. Então, os estudos que a gente tem são mais do uso do RPG para ensino de habilidades dentro de escolas. Mas é bem certeza, porque na verdade, cara, a galera não sabe muito o que é role play game, assim, né? Eu tô no campo educacional e eu sei disso. A educação infantil, cara, tem isso todo momento, tá ligado? Desde o momento quando você conta a história dos 3 porquinhos e faz as crianças construírem a casa de tijolos que você fez com pote não, mas caixinha de leite, sabe? Faz toda parte da construção desse mundo fantasioso e dessa fantasia que a criança vive e aprende com ela, sabe? Então acho que isso vai perdendo de acordo com o amadurecimento disso na escola e talvez o jeito que é a abordagem do ensino, né? Ô Taverneiro, cara, se eu não me engano, o Hideo aqui de Londrina, ele tem um projeto que ele ensina o RPG na sala de aula, justamente porque o RPG ele influencia no processo cognitivo das crianças. Quanto mais você experimenta aquelas situações ali, mais você cria uma percepção melhor do mundo, sabe? E de como você desenvolveu os processos. É bem legal isso que vocês estão falando aí do RPG ensino, até a gente tá devendo um cast sobre isso, cara. Vamos fazer também. A gente também tem uma modalidade de grupos no consultório que tem um enfoque não só relacionado à habilidade social, mas para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. A gente cria grupos para clientes que têm especificamente essa demanda, né? Então, por exemplo, crianças com dificuldades em cálculos matemáticos, a gente pode colocar essas crianças como mercadores, por exemplo. Crianças com dificuldade dentro da língua portuguesa, a gente coloca essas crianças como escribas. E aí a gente vai trabalhando de uma maneira em parceria com o pedagogo, com o professor. Então a gente vai perguntando ao professor, qual é o cronograma de vocês? E aí os professores vão passando pra gente, a gente vai estruturando as sessões de modo a dar conta dessas habilidades que as crianças precisam treinar, né? A gente hoje parou de usar peça de ouro, né? Ou o Tibar, no caso do Tormenta, né? A gente usa hoje o real. Por mais estranho que pareça, pra gente é super funcional. Então a gente usa aquelas cédulas de dinheiro falso, sabe? Que vende pra época de festa junina, assim, para as crianças brincarem. Sim, e a gente trabalha... em miniatura, isso, né? Exatamente. E a gente trabalha com troco. Então, a criança vai lá, aí a gente dá o troco errado de propósito pra ver se ela confere e tal, pra gente ensinar ela a fazer essa conta. E essa é mais uma modalidade que a gente vem trabalhando, mas sempre em parceria com pedagogos, porque a gente é analista do comportamento, né? Então... Não, inclusive nós temos um padrinho, o Fernando Oliveira, que ele tá fazendo mestrado em Portugal, cara, sobre RPG. Ah, é? No ensino. E isso que é massa. Eu ainda conversei com ele aí, que eu quero chamar ele para um podcast sobre o RPG no ensino, que acho que também combina totalmente com o que nós estamos falando aqui, cara. Que legal. Deixa eu só aproveitar e trazer uma curiosidade, que assim, a gente tá falando de RPG e autismo, e eu tenho certeza que todo mundo que joga RPG, pouca gente talvez tenha essa ideia, mas existe uma lenda do folclore nórdico que conta de fadas que elas chegavam à noite, pegavam crianças bem pequenas e deixavam outras crianças exatamente iguais no lugar, trocavam essas pessoas. E essas crianças que ficavam, elas eram crianças que não tinham nenhuma interação. Provavelmente esses devem ser os primeiros relatos assim, de autismo que a gente deve ter descrito, e aí é folclórico. Só que, cara, isso é o plot do Changeling. Tanto que o nome dessas fadas é Changeling, né? E é uma coisa que tá super a ver mesmo com quem joga, né? Você pega o plot do Changeling, ele usa essa mesma ideia, né? Ter a troca da pessoa, fica uma outra pessoa no seu lugar lá vivendo sua vida. Isso que eu ia falar, cara. Cara, eu joguei Changeling várias vezes na minha vida e nunca pensei nisso. Que genial. Obrigado. Pois é.
Pô, foi muito legal o papo com vocês hoje. Gostei demais, Túlio. Gostei demais, Rodrigo. Cara, a taverna sempre tá aberta pra vocês. Quando vocês quiserem voltar, só entrar, cara. Nem precisa bater, né, Bardo? Com toda certeza, gente. Só que eu queria deixar aí que vocês fizessem o próprio jabá de vocês. Onde que nossos ouvintes podem encontrar vocês pra tirar dúvidas, caso vocês queiram. Porque, sério, esse cast foi sensacional. E eu tenho certeza que vai ter gente procurando vocês pra mesmo perguntar coisas. Vai ter muita gente querendo falar com vocês. Cara, eu vou marcar umas sessões lá com o Túlio, cara, só pra jogar RPG. Então, pra acessar a gente tem o nosso site, né, e a nossa empresa, que é o Grupo D20. Foi super criativo no nome. Então, se vocês... O duro é que vocês estão criando um sistema próprio agora, vai ter que usar o D20, pô. Pois é. Na verdade, o sistema a gente tá mantendo o D20, né? A gente usa baseado no Tormenta, né? Porque é mais simplificado e tudo mais. Mas o que a gente tá adaptando é ficha. Então, uma ficha que seja mais visual, mais intuitiva pros meninos. Porque é muita informação ali, às vezes eles acabam se perdendo, né? Mas enfim, pra achar a gente, é só digitar no Google mesmo, né? Grupo D20, tem a nossa página no Facebook, nossa página na internet, e aí mandando mensagem a gente sempre tenta responder com o máximo de agilidade possível. A gente vem trocando, né, muita ideia com gente do Brasil todo, assim, puta, a galera do design tem buscado a gente pra trocar ideia, a galera aí de Londrina, tem um monte de gente interessada, então, putz, a gente adora bater papo por dois motivos, né, um porque eu sou fanboy de RPG e eu acho que o negócio tem que ser mais popularizado, acho que as pessoas têm que descobrir isso porque é um jogo fantástico, e eu acho que outro, cara, porque os dados que a gente vem trazendo no consultório não podem ficar só com a gente, entende? Acho que a gente tá correndo com o nosso mestrado o máximo que a gente pode para poder disseminar cada vez mais, principalmente dentro do público acadêmico, né? Que é um público com maior rigor. Então, se a gente não traz dados mais empíricos, assim, a galera fica um pouco na dúvida, então a gente tá correndo atrás e quem a gente puder ajudar, a gente tá aí pra isso. Cara, e a taverna tá aqui pra estiar essa bandeira no mais alto das torres aqui, cara. A gente vai divulgar. Com toda certeza. Cara, sempre vai ter uma bandeira de vocês, pode ter certeza, pendurada aqui em todo lugar, cara. Tô até pendurando uma aqui atrás do bar aqui. E aí, Rodrigo, aonde que o pessoal te acha figurinha carimbada? Então, pra mim é mais fácil quem estiver escutando, porque a ideia mesmo é esse episódio ser um crossover, então ele vai estar no feed da Taverna, mas ele também vai estar no feed do GeneCast. Vocês me encontram pelo GeneCast, né? Então em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, se buscar GeneCast Podcast, vai encontrar, que é o meu podcast de genética e saúde. A gente já chegou a abordar um pouco sobre autismo lá, mas com uma outra dinâmica, a gente não abordou essa parte terapêutica dessa forma. Ou procurando pelo nosso e-mail, mandando um e-mail aí pra gente em genecastpodcast@gmail.com. Se quiser procurar pessoal, o meu Twitter é rodrigo.foc e eu fico aí à disposição para conversar também. Quem quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho lá no GeneCast, tá super bem-vindo. E eu agradeço a oportunidade aí da gente estar conversando de novo, Biel e Paulo, que eu acho que esse episódio foi realmente bem bacana. E quem tá escutando o GeneCast aí e quiser achar aqui a taverna, procura aí a Taverna do Beholder Cego, que vocês vão encontrar a gente por aqui também. Mas, Bardo, aumenta esse som. Obrigado, galera, por vocês sempre estar aqui. A taverna, já falei, é de vocês, cara. Abre e vai entrando, Bardo. Mas, cara, peraí, deixa eu achar o telefone aqui. Eu vou marcar umas consultas ali. Pode pagar em hidromel. Falou, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais, gente. Até o próximo cast. Falou.